Sejam bem-vindos de volta, doutores. Acomodem-se em seus assentos. Desconecte as redes sociais para que você possa aproveitar profundamente cada um dos insights aqui colocados. Espero que você tenha tido uma excelente apresentação anterior e que possa realmente aproveitar tudo que temos para você nesse grande evento. Preparado? Podemos começar? Você já perdeu alguma oportunidade na vida pessoal ou na carreira por não falar um outro idioma? Você já estudou em várias escolas, fez aulas particulares e ainda não fala? Você costuma pensar que falar outro idioma é um talento que você não tem? E quando falam com você? E quando surge a oportunidade de utilizar o idioma? Você trava? Fica nervoso, ansioso e de repente dá branco? Se você disse sim a pelo menos uma dessas perguntas, essa palestra é para você. Olá, eu sou Lígia Feitosa, do Lígia Feitosa Coaching. Eu sou coach educadora e a idealizadora do Coaching de Idiomas, que é um programa de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal totalmente voltado às pessoas que desejam construir um plano de ação para efetivamente aprender uma língua estrangeira. Se seu desejo é se comunicar em outro idioma e alavancar a sua carreira, você está no lugar certo. Então fica comigo e agora vamos lá para o meu computador que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber e fazer para começar esse trabalho. Até já! Olá, aqui é a Lígia Feitosa e seja bem-vindo à palestra Os 4 Passos para Aprender Idiomas e Alavancar Sua Carreira Jurídica. Vamos começar falando um pouco da relação entre carreira e aprendizagem de idiomas. Há alguns anos, falar uma língua estrangeira era um diferencial. Hoje eu me arrisco a dizer que, independente da sua área de estudo ou atuação profissional, é uma necessidade. Ano passado sediamos a Copa do Mundo e em 2016 será a vez dos Jogos Olímpicos. Esses eventos atraíram e continuam atraindo a atenção do mundo para o Brasil, o que gera grandes oportunidades para a criação e a expansão de negócios e, é claro, para o desenvolvimento da sua carreira. Atualmente no Brasil enfrentamos uma grande crise política, social e econômica e talvez você esteja diante de grandes oportunidades para alavancar a sua carreira jurídica. O fato é que tanto a globalização quanto o desenvolvimento tecnológico diminuíram as distâncias e praticamente eliminaram as fronteiras. Assim, a demanda pelo conhecimento de uma língua estrangeira é cada vez mais comum no ambiente de trabalho, seja para fazer e receber ligações, conduzir reuniões, escrever e responder e-mails ou participar de videoconferências. A Global English é uma empresa internacional que oferece soluções personalizadas voltadas ao ensino de inglês para negócios. De modo a acompanhar a evolução do mercado, todo ano a Global English conduz um estudo com profissionais de diferentes países para medir o nível de proficiência em inglês para negócios. Os resultados são divulgados em um relatório chamado BEI, Business English Index, ou Índice de Inglês para Negócios. Os dados são analisados de acordo com o nível de proficiência em uma escala de 1 a 10, de acordo com o seguinte critério: entre 1 e 3, nível iniciante; entre 4 e 6, nível básico; entre 7 e 8, nível intermediário; entre 9 e 10, nível avançado. O último relatório divulgado foi no ano de 2013 e, para sua elaboração, 137 mil profissionais foram entrevistados. Profissionais oriundos de 77 países. Eles fizeram os testes de proficiência e o índice mundial registrado foi de 4,75 de um total de 10. Os 3 países mais bem colocados foram Filipinas, com 7,95, Noruega, com 7,06 e Holanda, com 7,03, todos no nível intermediário. O Brasil ficou em 71º lugar, com 3,27. E em último lugar ficou Honduras, com 2,92. Seguindo essa tendência, a revista Você S.A. de setembro de 2012 publicou um caderno especial de educação executiva totalmente dedicado a idiomas. A revista conduziu uma pesquisa para levantar uma série de informações sobre o perfil do brasileiro que estuda outros idiomas.
E os dados revelam que 46% das pessoas aprendem um idioma por prazer. 35% das pessoas aprendem para viajar. 29% para fazer negócios e outros 29% para os estudos. Em relação ao mercado de trabalho, a pesquisa revela que 61% das vagas de emprego exigem conhecimento de inglês. Em 10% dessas vagas, o inglês é a língua de trabalho, ou seja, no dia a dia as pessoas se comunicam em inglês. E em 90% das vagas, o inglês é a segunda língua. Essa pesquisa verificou também que a diferença salarial entre profissionais fluentes e não fluentes em outros idiomas varia de 20% a 50%. Isso significa que quem fala outro idioma ganha mais. Dentre os profissionais brasileiros que falam outros idiomas, 49% possuem nível superior. 88% diz que dominar um idioma melhora a situação financeira. E 89% acredita que falar um outro idioma potencializa o desenvolvimento profissional. Dentre os profissionais entrevistados pela revista, 52% estuda inglês, 14% estuda espanhol e 12% estuda francês. E na carreira jurídica? Há alguma informação específica aos profissionais do direito a respeito do aprendizado de idiomas? Na edição 59 da revista Visão Jurídica, a advogada Marilyn Blanco Reis compartilha sua experiência como vice-presidente de assuntos legais e regulatórios para a divisão da América Latina e Caribe da FedEx. Quando perguntada sobre o perfil do advogado que pretende atuar no mercado internacional, Marilyn diz que os advogados mais bem-sucedidos hoje são os que dedicaram tempo para estudar no exterior e ou adquirir experiência de trabalho em outros sistemas jurídicos. Além disso, ela afirma que a proficiência em uma língua estrangeira é uma ferramenta indispensável para os advogados hoje e aconselha que os advogados estudem inglês e mandarim. E mesmo que você não pretenda construir uma carreira internacional, ainda assim há um bom motivo para você aprender uma língua estrangeira. Sabe qual é? Exercitar o seu cérebro. As pesquisas atuais da neurociência mostram que nós somos capazes de aprender até o último minuto de vida. E quanto mais nós nos expomos a novos conhecimentos, maior será a capacidade do nosso cérebro em se remodelar em razão dessas novas experiências. A isso se chama plasticidade cerebral. Então, esse exercício de estar constantemente aprendendo coisas novas não só melhora a qualidade dedutiva, como também aumenta o potencial para aprender. Não só línguas estrangeiras, mas qualquer coisa. Então, olha só que grande vantagem para os profissionais do direito que estão sempre têm essa necessidade de estudar, de buscar conhecimentos novos. Né? Então, o aprendizado de uma língua estrangeira ajuda nesse trabalho com o cérebro. E segundo a revista Você S.A., dentre os principais motivos para não estudar estão recursos financeiros, apontado por 19% dos entrevistados, falta de tempo, apontado por outros 19%, a desmotivação e falta de oportunidade para praticar o idioma, cada um apontado por 15% das pessoas entrevistadas. Todas essas informações estão muito de acordo com o que eu vivenciei na prática ao longo da minha carreira como professora de inglês. Eu vi muitas pessoas lutando para aprender um idioma e algo que era para ser prazeroso acabava se tornando um grande pesadelo. E quando o assunto é aprender idiomas, talvez você esteja enfrentando alguns desafios. Já estudou em várias escolas, fez aulas particulares e ainda não fala. Entende o professor e os colegas, mas não entende músicas, filmes ou falantes nativos. Você talvez até acompanha bem o seu curso, mas tem dificuldade de se comunicar fora da sala de aula e em situações do dia a dia, como reuniões ou ligações telefônicas. Talvez você saiba todo o conteúdo, mas na hora de falar, dá branco.
Uma outra possibilidade é que você já teve algumas experiências negativas e isso esteja gerando desmotivação para estudar e principalmente usar o idioma. E emoções negativas, como medo, vergonha, timidez e ansiedade, estejam interferindo no seu desempenho. Por outro lado, nós sabemos os grandes benefícios que o conhecimento de uma língua estrangeira traz, como a oportunidade de viajar e conhecer outras culturas, conquistar uma promoção no trabalho, aumentar os ganhos financeiros e até ampliar a sua rede de contatos. Por isso eu sempre me perguntei, por que as pessoas desistem de aprender um idioma quando os resultados podem ser tão positivos, tanto na vida pessoal quanto na carreira? A meu ver, uma das questões centrais está no fato de que o nosso sistema educacional privilegia o que estudar, mas não como estudar. E aí nós passamos a vida toda mais preocupados com o conteúdo do que com o aprendizado e a prática em si. E é por isso que você fica aí decorando listas de palavras, estudando gramática e na hora de falar, nada, branco total. E nesse exato momento, talvez você esteja aí pensando, como mudar isso? E é aí que entram os 4 passos que eu mencionei no início da palestra. Esses 4 passos compõem o programa Coaching de Idiomas, que eu desenvolvi com o objetivo de ajudar pessoas a ultrapassar os obstáculos que bloqueiam o processo de aprendizagem, bem como aumentar a capacidade para aprender e, principalmente, se comunicar em outras línguas. E a partir de agora, nós vamos ver cada um desses passos em detalhes. O primeiro passo é: defina a realidade que deseja. Isso significa que há algo no momento atual que não vai muito bem e que precisa ser transformado. Daí pensar na realidade que você deseja alcançar, concretizar no futuro. Para isso, você deve estabelecer uma meta. E como toda meta, há 3 características muito importantes. A primeira coisa que é importante dizer sobre uma meta é que ela deve ser positiva. Ou seja, algo que você percebe como bom, como benefício. Veja só o exemplo. Eu quero diminuir a insegurança. Essa é uma meta negativa porque o foco está em algo que não é bom, no caso a insegurança. Vamos reescrever a meta? Eu quero aumentar a autoconfiança. Com toda certeza, essa é uma meta muito mais positiva. No fim das contas, o resultado é o mesmo, mas o teor das palavras faz toda a diferença. O cérebro trabalha muito melhor quando estamos focados em algo positivo e benéfico, nesse caso, a autoconfiança. Além disso, uma meta também deve ser autorreferente, ou seja, o foco tem que estar em você. Veja só esse exemplo. Eu quero passar no concurso público para a promotoria. Essa meta pode não ser muito boa, porque a aprovação em um concurso não garante a vaga, pois é preciso estar bem colocado na classificação geral. E isso depende do desempenho dos outros inscritos no concurso. Vamos reescrever a meta? Eu quero fazer um plano de estudos e administrar melhor o meu tempo para me preparar para o concurso da promotoria. Essa meta é um pouco melhor porque depende exclusivamente da pessoa. E finalmente, uma meta deve ser ainda específica, ou seja, detalhar ao máximo aquilo que você deseja alcançar. Veja só esse exemplo. Eu quero aprender inglês. Essa meta é muito vaga. Se você não for específico, não conseguirá alcançar e nem identificar se foi possível concretizar essa meta. Vamos reescrevê-la? Eu quero aprender inglês para me comunicar via telefone com a matriz da empresa no Canadá. Essa meta estabelece um foco e direciona o processo de aprendizagem que vai ser melhor trabalhado no terceiro passo do programa. E o segundo passo? Bom, o segundo passo é busque autoconhecimento. Na minha opinião, todo processo de mudança deve começar com o autoconhecimento. E o que significa ter autoconhecimento? É conhecer seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, sua visão de mundo, a qualidade dos seus pensamentos, como você lida com as emoções e como elas interferem no seu desempenho,
e muito mais. No caso da aprendizagem, há 3 domínios que devem ser considerados: o físico, o cognitivo e o afetivo. Descobrir suas características em cada um desses sistemas ajuda a construir aquilo que eu chamo de perfil de aprendizagem. Traçar o seu perfil de aprendizagem amplia sua compreensão sobre a forma como você aprende melhor, e esse conhecimento é essencial para que você consiga dar os próximos passos. O domínio físico da aprendizagem está relacionado aos nossos 5 sentidos e como nós absorvemos, processamos e armazenamos informações. Nós usamos todos os nossos sentidos, mas costumamos privilegiar um, e é por ele que aprendemos mais e melhor. Assim, descobrir o seu sistema sensorial predominante pode aumentar muito sua capacidade de aprendizagem. Já o domínio cognitivo da aprendizagem tem a ver com o aspecto mental, ou seja, como as pessoas pensam e, consequentemente, se comportam. Pensamentos geram comportamentos que podem nos aproximar ou nos distanciar dos nossos objetivos. Ao descobrir os comportamentos que podem estar impedindo o seu processo de aprendizagem, você pode traçar estratégias para lidar com eles. Da mesma forma, ao descobrir os comportamentos que favorecem o seu processo de aprendizagem, é possível usá-los conscientemente a seu favor. Por fim, o domínio afetivo da aprendizagem está relacionado à forma como as emoções interferem no seu desempenho. Toda emoção tem um lado positivo e outro negativo. Vamos pegar, por exemplo, o medo. Muitas pessoas têm medo de falar um idioma. Muitas pessoas têm medo de errar. Então, olha só, vamos ver a questão do medo. O lado positivo do medo é que vai fazer com que você se prepare melhor para algumas situações. É claro que nem sempre é possível prever esse momento, mas se, por exemplo, você sabe que toda semana acontece aquela videoconferência com um cliente estrangeiro, você pode se preparar antecipadamente para participar dessa reunião. Claro que você vai ter medo, mas de novo, você pode se preparar antes. Pesquise o assunto que vai ser tratado, faça um levantamento de vocabulário ou peça ajuda para os colegas de trabalho que dominem o idioma um pouco mais que você. Isso é usar o medo a seu favor. Imagine o quanto você vai aprender fazendo isso. Já o lado negativo do medo costuma paralisar e você simplesmente não sai do lugar, ou no caso do idioma, dá branco. O importante é identificar de que lado você está. Se estiver do lado positivo, continue fazendo o que está fazendo ou melhore ainda mais. Agora, se estiver do lado negativo, saia daí agora mesmo. Sobre esse assunto, sobre o medo, nós agora vamos ver um vídeo. Vamos lá. Então aí está, é uma excelente reflexão sobre o medo, né? Às vezes é algo que só existe na nossa cabeça e quando a gente realmente enfrenta, ele simplesmente se dissolve como esse lobo. Bom, mas e o terceiro passo? O terceiro passo é foque no seu processo de aprendizagem. No primeiro passo, você definiu uma meta. E nós vimos que uma meta deve ser positiva, autorreferente e específica.
E nesse passo, essa meta é essencial, pois é o momento de analisar o método, as estratégias de estudo, o ambiente da sala de aula e avaliar se isso está contribuindo ou atrapalhando o seu processo de aprendizagem. Um dos assuntos trabalhados nessa etapa é exatamente a automotivação. Como nós vimos na primeira parte da palestra, muitas pessoas abandonam o curso de idiomas por falta de motivação. Estamos sempre esperando que alguém nos motive a fazer alguma coisa. Mas isso nem sempre acontece. Aliás, é algo muito raro. Por isso eu acredito na importância de você aprender a se automotivar. Quando temos um objetivo claro em mente, quando entendemos por que queremos algo, fazemos o possível e o impossível para que esse objetivo se torne realidade. Para isso, para trabalhar a automotivação dos meus clientes, eu costumo utilizar aquilo que Simon Sinek chama de círculo dourado. Veja só, são 3 círculos, um dentro do outro, cada um com uma pergunta. Então, de fora para dentro, nós temos o que fazer, como fazer e por que fazer. Muitas pessoas sabem o que estão fazendo, a maioria sabe como estão fazendo, mas poucas sabem por que estão fazendo o que fazem. Levando isso para o contexto do aprendizado de línguas, nós temos o seguinte exemplo. O que fazer? Estudar inglês. Como fazer? Aulas particulares. Por que fazer? Responder e-mails. Esse exemplo é verdadeiro. Estas foram as respostas dadas por uma cliente com quem eu trabalhei há algum tempo atrás. Uma das principais queixas dela era a falta de motivação para frequentar as aulas de inglês. Quando analisamos o porquê dela, vimos que ele é muito fraco. Ninguém vai passar horas e horas estudando uma língua só porque tem que responder e-mails. Ao longo das nossas sessões, eu descobri que ela tinha planos de mudar de carreira e que falar inglês poderia abrir algumas portas, não só na empresa onde ela já trabalhava, mas no mercado de trabalho como um todo. E mais, que essa nova posição possibilitaria a ela dar mais conforto para sua família. Então, olha só, ela não quer aprender inglês para responder e-mails, mas sim para dar conforto para a família. Percebe a diferença? Quando ela conectou aprender inglês a dar conforto para a família, a motivação dela mudou, porque agora ela tinha a vontade de ir para a aula, né, e realmente aprender e usar o idioma, porque aí ela poderia arrumar um emprego melhor, fazer a reforma no apartamento, comprar coisas para as crianças, enfim, era realmente o dar o conforto para a família. E se você quiser, eu recomendo inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre o Círculo Dourado, a palestra do Simon Sinek está disponível nesse site www.ted.com. Nessa palestra ele fala mais especificamente sobre liderança, mas é um assunto, a forma como ele aborda, a gente consegue adaptar a qualquer contexto, tanto que eu adaptei para o contexto de aprendizagem de línguas. Então eu realmente recomendo que você acesse e assista a palestra. E finalmente chegamos no passo 4, que é faça um plano e entre em ação. A última etapa do programa tem a ver com a importância de estabelecer prioridades, fazer um planejamento e efetivamente entrar em ação para atingir o seu objetivo. E quando o assunto é entrar em ação, 2 coisas são muito importantes. A primeira é: comece, dê o primeiro passo, entre em ação. E a segunda é: continue. Muita gente desiste diante da primeira dificuldade. Talvez você já tenha desistido de mais de um curso. Então, nesse momento, eu realmente convido você a fazer parte da pequena minoria que insiste, persiste e segue adiante, apesar das dificuldades. O convite aqui é que você mude o seu modelo mental. Pare de pensar que você não vai conseguir, que você não é capaz. E comece a pensar que tudo é possível quando se tem um objetivo claro e específico. Então, eu gosto muito de fazer essa pergunta para os meus coaches, né? O que dói mais? Tentar e errar ou não tentar de jeito nenhum?
né? Porque às vezes a gente fica tão preocupado que vai errar que a gente nem tenta. Mas só que a dor continua, o sofrimento continua. Então o que dói mais? É tentar errar ou não tentar de jeito nenhum? Para mim, não tentar de jeito nenhum é uma grande frustração. Então eu prefiro muitas vezes tentar e errar, né? E muitas vezes tentando, errando, uma hora a gente acerta, né? Então fica aqui a dica para você, né? E pra gente continuar, para te ajudar ainda mais nesse processo de autoconhecimento, reflexão e mudança, agora a gente vai fazer um exercício chamado Matriz de Gestão de Mudanças. Você vai precisar de uma folha em branco e um lápis ou uma caneta. Para fazer o exercício, tenha em mente seu processo de aprendizagem de idiomas. Talvez nesse momento você esteja estudando uma língua estrangeira, ou talvez você já tenha estudado e decidiu parar. Talvez você esteja pensando em voltar a estudar ou começar a aprender uma outra língua, né? Não importa. Tenha em mente essa experiência e a língua específica que você está estudando ou deseja estudar. Com a folha em branco em mãos, você vai dividi-la em 4 partes. Então, você vai ter aí 4 quadrantes. No primeiro quadrante, eu quero que você escreva gosto e faço. No segundo quadrante, não gosto e faço. No terceiro, gosto e não faço. E no último quadrante, não gosto e não faço. Então, se você já está com a sua folha pronta, agora a gente vai começar a preencher esses quadrantes, tá? No primeiro quadrante, eu quero que você escreva pelo menos uma atividade que você gosta e faz, relacionada ao idioma. Isso pode ser ouvir música, assistir filme, jogar videogame, ler, enfim, qualquer coisa que você goste e faça e que esteja relacionada ao idioma. Então, vai lá, escreva aí. Agora, no segundo quadrante, eu quero que você escreva pelo menos uma atividade também relacionada ao idioma que você não gosta e faz. Aqui, às vezes as pessoas costumam falar prova, lição de casa, leituras, enfim. E você? O que você não gosta e faz em relação ao idioma? Escreva aí. O próximo quadrante é gosto e não faço. Às vezes as pessoas falam que gostam de ouvir músicas, assistir seriados, mas por alguma razão não fazem. Geralmente por falta de tempo ou de motivação. O motivo aqui, nesse momento, não é tão importante. O mais importante é que você escreva aí pelo menos uma atividade que você gosta e não faz em relação ao idioma. Vai lá, escreve aí. E por último, chegamos aqui no quarto quadrante, o quadrante do não gosto e não faço. Aqui eu quero que você escreva pelo menos uma atividade que você não gosta e não faz em relação ao idioma. Aqui, mais uma vez, muitas vezes as pessoas falam da lição de casa. E você? O que você não gosta e não faz em relação ao idioma? Escreve aí. Muito bem, você concluiu a primeira parte desse exercício. Agora nós vamos fazer uma reflexão sobre o que você escreveu e traçar um plano de ação para dar início ao processo de mudança. Se não conseguiu completar todos os quadrantes, não tem problema. O mais importante é você entender o mecanismo do exercício. Depois, mais tarde, você pode refazê-lo com mais calma. Então, vamos lá começar a segunda parte do exercício? Então, nós temos aí o primeiro quadrante, gosto e faço. Observe as atividades que você escreveu aí nesse quadrante. Essas atividades, elas devem ser mantidas e potencializadas. São coisas de que você gosta e por isso te motivam. Agora, nem sempre aquilo que a gente gosta é algo que a gente faz com regularidade, né? Daí a importância de você se planejar para fazer. Então, a pergunta aqui é:
Como posso fazer isso de forma mais sistematizada? E isso significa definir os dias da semana em que você vai fazer. Você vai fazer todo dia? Vai fazer 2 vezes por semana? Vai fazer 3 vezes por semana? Que dias? Segunda e quarta, terça e quinta? Segunda, terça e quarta? Que dias? Depois você define o horário. É de manhã, à tarde, à noite, às 8, às 9, ao meio-dia, às 2 horas da tarde, às 8 da noite? Que horas? Enfim, e pense em cada detalhe necessário para a execução dessa tarefa, dessa atividade. Né? E conforme você vai colocando isso em prática no seu dia a dia, comece a observar o que acontece com a sua motivação, tanto para aprender quanto para usar o idioma. Ok? Então agora vamos lá, segundo quadrante, não gosto e faço. A ideia aqui é eliminar ou transformar. Eu me arrisco a dizer que as atividades que estão nesse quadrante despertam em você alguma emoção negativa. Afinal, são coisas de que você não gosta. Você não gosta e acaba fazendo. Então, muito provavelmente, isso gera em você algum tipo de raiva, ansiedade, medo, enfim, alguma emoção negativa. Então, aqui há 2 perguntas a serem respondidas. A primeira é possível eliminar totalmente essa atividade da sua vida? Se você disser que sim, que simplesmente é possível eliminar, então elimine e pronto, acabou, esquece. Agora, se você disser que não, e geralmente não dá, é importante olhar para essas atividades de uma forma diferente, para que o peso da obrigação fique mais leve. Então aqui a pergunta é: que benefícios você terá ao fazer isso? Né? Que benefícios essa atividade que você não gosta, que você faz, que benefícios ela vai te trazer? Né? Acredite, sempre há um benefício. Por mais difícil que seja encontrar, por mais difícil que seja pra gente enxergar isso, sempre há um benefício. Eu vou te dar um exemplo meu, que embora não esteja relacionado com o aprendizado de idiomas, ilustra muito bem essa questão do benefício. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer faxina, tá? Aliás, eu detesto. Só que eu faço, porque eu sempre penso no benefício, que é o quê? Entrar em casa e sentir aquele cheirinho de casa limpa, de ver as coisas arrumadas, né? Então, sempre que eu penso, ai meu Deus, eu tenho que fazer faxina, no momento seguinte eu lembro da sensação de entrar em casa e ver as coisas arrumadas e sentir aquele cheirinho de limpeza. Tá? Então eu recomendo que você olhe para essa atividade que você colocou aí no segundo quadrante e busque um benefício para fazer isso de que você não gosta. Talvez não seja tão fácil no primeiro momento, mas ele existe e você vai encontrar. E no momento que você encontrar, vai ficar muito mais fácil e menos, a obrigação vai ser muito menor. E você ainda pode ser aí bastante beneficiado por ela, tá bom? Então pense muito bem nisso. O terceiro quadrante é gosto e não faço. Esse quadrante é muito importante porque aqui pode estar a chave para o seu sucesso. Você pode estar negligenciando algo que, se for incluído em sua rotina, pode transformar muita coisa na sua vida. Por isso a ideia aqui é incluir e priorizar. Então, olha as atividades que você escreveu aí nesse quadrante e responda. O que está te impedindo de fazer isso? E seja lá qual for o obstáculo que está te impedindo de fazer essa atividade que você gosta, comece a pensar numa forma de lidar com ele. Tá? Agora, o que eu tenho percebido muito nos atendimentos é que quando eu faço essa pergunta, o que está te impedindo de fazer isso? Geralmente a pessoa para, pensa alguns instantes e aí ela diz assim, nada me impede de fazer isso. Se esse é o seu caso, comece agora mesmo a incluir essa atividade na sua rotina. A exemplo do que fizemos lá no primeiro quadrante, comece a pensar, que dias da semana você vai fazer isso? A que horas? Quais são os outros detalhes necessários para que você possa executar essa tarefa? E aí inclua
na sua rotina. Porque, como eu já disse, é a chave do seu sucesso. Porque é algo que você gosta. E tudo aquilo que a gente gosta de fazer motiva. Tá bom? Então, pouco a pouco, as mudanças vão começar a acontecer. Eu tenho certeza disso. Basta você entrar em ação. E agora chegamos no último quadrante, que é o do não gosto e o não faço. Então, no primeiro momento, quando a gente olha para esse quadrante, a gente pode até pensar, né? Bom, se é algo que eu não gosto e algo que eu não faço, então eu nem preciso olhar para isso, certo? Será mesmo? Será que você não precisa olhar para essas atividades que você escreveu aí? Eu vou te dar um outro exemplo meu. Eu não gosto de fazer exercício físico e eu não faço exercício físico. Agora, será que se eu fizesse exercício físico, eu dormiria melhor? Eu acordaria de manhã mais disposta? Eu teria mais fôlego para subir uma ladeira, por exemplo? Então, olha só, muitas vezes aquilo que está no quarto quadrante e que a gente nem olha para ele é algo que pode trazer muitos benefícios. Por isso, a ideia aqui é eliminar ou incluir. Então, de novo, dá para eliminar tudo isso e nem olhar para ele, para essa atividade? Se você disser que sim, ok. Saiba que sempre há consequências. Toda escolha que a gente faz na vida tem consequências. Então, de repente, se você escolher, não, eu nem vou olhar para isso, vou eliminar totalmente, ok. Arque com as consequências. Agora, se você decidir incluir isso que você não gosta e não faz, pense nessa pergunta. Que benefícios você teria se incluísse isso em sua rotina? Olha o tamanho do desafio. Eu te dei o meu exemplo do exercício físico. Se eu incluísse exercício físico na minha rotina, eu teria mais disposição, eu dormiria melhor, eu teria mais condicionamento físico para andar, para correr, enfim, para fazer as minhas atividades do dia a dia. Né? Então, o desafio que eu coloco para você é: escolha uma atividade do quarto quadrante, defina detalhes de dia, hora e inclua isso na sua rotina. Inclua todos os detalhes de como você vai executar essa tarefa. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que pode acontecer ao você olhar para essas atividades do quarto quadrante e incluir pelo menos uma na sua rotina diária. Tá bom? Bom, agora que fizemos toda essa reflexão, você deve estar aí pensando, né? Como eu vou colocar tudo isso em prática? É muita coisa, 4 quadrantes, várias atividades, por onde eu começo? Calma, eu vou te dar agora uma espécie de roteiro para você começar a agir, tá? A gente falou que o quarto passo, a importância de entrar em ação. Então, às vezes, quando a gente vê um monte de coisa para fazer, aquelas várias atividades, você fala, meu Deus, por onde eu começo? E às vezes essa quantidade enorme de atividades, de informação, você acaba travando. Então, assim, segue esse roteiro que vai te ajudar a entrar em ação. Então, a primeira coisa é escolher um dos quadrantes. Então, você tem 4 quadrantes, escolhe um. Você não vai fazer tudo de uma vez, você vai começar com um dos quadrantes. O segundo passo é escolher uma das atividades desse quadrante. Então, talvez em cada quadrante aí você escreveu mais de uma coisa. Então, escolha um quadrante e depois uma atividade desse quadrante. Escolhe aquela que é mais significativa para você, que você acha que vai te trazer um resultado mais rápido, enfim. Depois, planeje os detalhes. Lembra que a gente falou? Escolhe o dia. Você vai fazer isso todo dia, 2 vezes por semana, só nos finais de semana, tá? Que horas? É de manhã, à tarde, à noite? Às 9, às 10, ao meio-dia? Às 3, às 10 da noite? Enfim. Dia, hora. Que tipo de material você precisa para executar essa tarefa? Você precisa de dinheiro? Você precisa de material? Você precisa de uma roupa especial? Enfim, o que você precisa? Né? Então, pense em todos esses detalhes. Tendo feito tudo isso, é a hora de agir.
é a hora de fazer, é a hora de entrar em campo. Lembra? E aqui é o momento que muita gente desiste, porque bate aquele medo, bate a insegurança. Puxa, e se der errado? Não tem problema. Lembra do que a gente falou? Da importância dos obstáculos, da importância da dificuldade? E aí, em vez de você ficar pensando, e se algo der errado? Fica pensando, e se der certo? E se eu conseguir? Já pensou? Que maravilha? Você provar para você mesmo que você pode, que você é capaz? Então, olha só, escolhe o quadrante, escolhe uma atividade do quadrante, planeja os detalhes e ação. E lembra, duas coisas importantes. Comece, dê o primeiro passo e segundo, continue. Mesmo que algo dê errado, mesmo que algo não saia conforme o que você planejou, continue. Vamos pensar, por exemplo, quando você aprendeu a falar português. Talvez você nem lembre, né? Você era pequenininho, pequenininha, tava lá o bebezinho tentando falar português. Demorou, né? Tudo que a gente aprende pela primeira vez demora. Demorou a aprender a falar, demorou a aprender a andar, demorou a aprender a andar de bicicleta, demorou a aprender a dirigir, enfim. Todo processo de aprendizado demora, é normal, mas o importante é continuar, né? Você não desistiu de falar na primeira vez que errou. Você não desistiu de aprender a andar de bicicleta no primeiro tombo que você levou. Você não desistiu de dirigir na primeira vez que você deixou o carro morrer. De jeito nenhum, você seguiu adiante porque aquilo era importante para você. Então, faça, comece e continue, tá bom? E aí, o quinto passo é opcional, mas eu recomendo, assim, eu acredito que ele é importantíssimo. Compartilhe o seu sucesso. Então, se você fez algo que para você era impossível, você foi lá, fez, conseguiu, compartilhe o seu sucesso. Conta para todo mundo, conta para os amigos, conta para a família, conta para mim. De repente, essa palestra aqui tá caindo, tá ajudando a cair algumas fichas. Você vai falar, nossa, eu preciso contar para a Lígia. Conta, me escreve, me manda um e-mail, me manda uma mensagem lá no Facebook, enfim. Compartilhe o seu sucesso comigo. Eu vou ficar muito feliz de saber que essa palestra te ajudou a dar um passo importante na sua vida. E se você quiser ir além e se aprofundar um pouco mais no coaching de idiomas, eu convido você a conhecer o meu livro, Coaching de Idiomas, e também o mini curso online Aprendendo a Aprender Idiomas. Para mais informações, basta acessar o meu site www.ligiafeitosacoaching.com. E para finalizar essa palestra, nós vamos assistir a um trecho de um dos meus filmes favoritos, A Procura da Felicidade. Pai, eu sou profissional! Opa! Eu sou profissional! Oh, muito bom, hein? Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média no basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Então é isso, gente. Acredite.
Todos somos capazes de aprender qualquer coisa. Basta descobrir o melhor caminho. Então evite os pensamentos negativos, ressignifique as crenças limitantes e desenvolva esse pensamento, essa atitude positiva diante das dificuldades. São elas que nos fortalecem e nos ajudam a conquistar os nossos objetivos. Então, muito, muito, muito obrigada pela sua atenção, por mais essa oportunidade de realizar a minha missão de vida. Eu espero realmente ter contribuído com o seu crescimento pessoal e profissional e eu desejo a você muito sucesso nessa jornada. Um grande abraço e até a próxima!